Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 36, que diz: Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Não tenha medo. Lute. O gigante que te afronta também te prepara. Você já sentiu medo? É verdade que nós estamos em guerra não contra carne e sangue, ou seja, pessoas, mas contra o diabo que vem tentando nos desmoralizar e nos abater. Constantemente nos deparamos com gigantes, sejam eles novos ou aqueles problemas antigos que carregamos por muito tempo em nossas vidas e que talvez representem grande parte deles. Na carta de Tiago, no capítulo 4, dos versículos 6 e 7, diz: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse texto pode facilmente ser encarado como uma fórmula para lidar com gigantes. Se nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá. Quando nos deparamos com situações complicadas, temos a tendência de nos esforçar para resolver. Tentamos mudar hábitos, atitudes, rotina, criar situações para vencer nosso gigante. Porém, não se trata de se esforçar mais, mas de confiar mais no amor do Pai. Quando observamos a história de Davi e Golias e tentamos criar um paralelo com a nossa própria história, caímos no erro de acreditar que nós somos Davi, pensando que nós temos que entrar em uma batalha enorme contra o gigante que nos aflige, que temos que nos preparar para encarar as terríveis armas do inimigo de guerra. Mas, nessa história, vemos Davi revelar a confiança inteiramente no Senhor. É Ele quem vence o gigante. E, para nós, hoje, é Jesus quem enfrenta as situações que nos amedrontam e nos dá a vitória sobre elas. Jesus Cristo é quem vence. Nós apenas desfrutamos da vitória. Qual era a motivação de Davi? Golias estava questionando o poder de Deus. Perceba que quando um gigante se levanta diante de nós, ele tenta falar sobre o nosso Deus, questionando o poder do Senhor de nos livrar. Porque o gigante não quer que manifestemos a glória do Senhor, que foi dada a nós como filhos amados. Davi estava motivado pela glória do Senhor e não pela sua própria segurança. O medo tem características muito interessantes. Existem gigantes que querem nos destruir, nos envergonhar e nos fazer desistir. Mas o gigante do medo quer nos paralisar, nos afetar de uma forma que nos impede de prosseguir, de continuar nossa caminhada. Uma paralisia que pode afetar muito mais pessoas, principalmente as que nos amam, ou nossa família ou amigos. O medo diminui a manifestação da glória do Senhor em nossa vida. Ele pode ser confundido com outras coisas como ansiedade, preocupação, nervosismo, tensão, doenças, mas é o medo. Observe que em 1 Samuel capítulo 17, 11,
nos mostra como Saul e os israelitas ficavam, ou como eles estavam. Observe, quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Saul e seu exército estavam diante das palavras de provocação do gigante. O medo que eles tinham era proveniente daquilo que eles estavam dando ouvidos. O fato do gigante estar de pé ou em pé e falando contra eles trazia medo. O gigante dirá: você é fraco demais, você não consegue, desista, você não tem chance, você é igual ao seu pai, à sua mãe. Os gigantes sempre falam contra nós e contra o nosso Deus. Mas essa é a parte interessante. A Bíblia diz várias vezes a frase: não tenha medo. É uma afirmação para cada dia do ano e que diz: não temas, não tenha medo. O medo é a primeira porta pela qual o inimigo rouba de nós a glória de sermos filhos de Deus, salvos, perdoados, com a consciência pura, com o direito a todas as promessas da palavra e da vida eterna. Mas como vencer o gigante do medo? Cada um tem uma origem diferente para o medo e sintomas diferentes também. Cada um de nós reage de forma diferente. Existem duas chaves para vencer o medo. Reconheça a origem do medo. Nós identificamos os nossos medos de maneiras diferentes, mas ainda assim, a primeira coisa a se fazer é identificar o medo. É necessário ser honesto sobre o que tira o seu sono ou te paralisa, ser sincero consigo mesmo. Se não conseguimos identificar com clareza, podemos pedir ao Senhor que nos revele. A palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração. Ele conhece a parte mais profunda do nosso ser. Podemos pedir para Ele nos mostrar qual é o medo que mais nos aflige. Só podemos vencer uma guerra quando sabemos contra quem estamos lutando. Quando damos nome para o que nos aflige, também fica mais fácil compartilhar com alguém mais maduro, buscar ajuda. Viver uma vida em comunidade nos ajuda a encarar nossos medos. Coloque o foco em Jesus. Deus é poderoso para libertar você. Deus é bondoso para libertar a sua vida. Quando confiamos completamente no amor de Deus, Ele tem espaço para preencher o nosso coração com amor e expulsar o medo. Quando confiamos em Jesus Cristo, enchemos nosso coração e nossa boca com louvor e adoração. Falamos palavras boas, temos bons pensamentos. Trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Medo e fé são opostos. Eles não podem ocupar o nosso coração ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher o que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Por isso, é necessário lembrarmos daquilo que lemos na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus deu tudo de mais precioso que Ele tinha para ter um relacionamento pessoal com você. Ele não vai desistir de você por nada. É preciso confiar no amor dele, experimentar o amor do Senhor, buscar caminhar junto com Ele. Esse amor que protege, que faz bons planos para o futuro, que perdoa, que provê as necessidades e que gosta de ter você por perto. E você, sabe o que te dá medo? Está pronto para entregar tudo ao Senhor Jesus e permitir que Deus lance fora todo este medo? Hoje, o Senhor preparou para você vencer esse gigante. Pois quando lançamos nossa confiança no Senhor, tudo começa a fazer sentido. Permita que o Senhor seja sua atenção principal, seja sua prioridade, seja a sua direção, o seu caminho, o seu poder, a sua esperança e a sua visão. Pois uma vez que deixamos o controle nas mãos dele, tudo se manifesta de uma maneira grandiosa e sobrenatural. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela revelação da sua palavra,
que a cada manhã tem nos dito, tem nos informado, tem nos levado ao conhecimento e tem nos feito viver a sua presença, Senhor. Então, em nome de Jesus, que se há algum caminho mau, sonda, esquadrinha, Senhor, o nosso coração. Não permita que haja treva nenhuma, pois a sua luz ela brilha intensamente. E Pai, que hoje o Senhor revele se há algum medo, ou se este medo tem nos paralisado, leva-nos, ó Senhor querido, aonde ele está, que possamos identificá-lo. Se este medo ele provém de uma insegurança, se este medo ele provém de repente de uma insatisfação, ou até mesmo este medo ele provém, Pai, de algo que nós passamos ou vivemos, ou até mesmo algum tipo de frustração, Pai, independente da origem que o Senhor nos mostra, porque sabemos que ali nós podemos arrancar, Senhor, estas raízes e, através disso, poder levantar, Senhor, marcos de vitória, aonde a única essência será o amor e será viver, Senhor, a sua palavra, viver a sua presença, viver o seu poder. Que em nome de Jesus, que todo tipo, Senhor querido, de medo ou gigante que tem se levantado e muitas vezes nos paralisado diante de decisões ou diante, Pai, de posicionamentos, que estes gigantes caiam por terra em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja revelada de uma maneira grandiosa e poderosa. Que a sua graça, Senhor, venha e que se mova de uma maneira tão poderosa que tudo, Senhor, em nossa volta seja a revelação do seu amor. Pai, permita-nos viver este nível de relacionamento e de intimidade contigo, a ponto, Pai, de entregarmos tudo e vermos tudo acontecer de uma maneira grandiosa e poderosa. Pai, que o seu reino venha, que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação, que o Senhor possa dar, Pai, o pão para aquele que necessita. E que em nome de Jesus, que a sua presença seja poderosa e grandiosa. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos todos os nossos sentidos a Ti, para que a sua presença seja manifesta em todas as nossas ações e em todas as nossas atitudes. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.